eu sou interessado em literatura budista, hindu, essas filosofias, o Bhagavad Gita e tudo mais. Eles falam isso, jamais vá dormir sem se lavar. Porque algumas coisas do dia, até psíquicas, ficam pendentes. E quando você faz essa lavagem do corpo, algumas coisas que são psíquicas, eles compreendem o corpo e mente como uma coisa muito interligada, né? E é verdade, né? Se você tem um machucado, sei lá, o amigo aqui tá com febre, ele não deve estar com um humor muito bom. Então, uma coisa que é fisiológica impacta nos humores, impacta na mente, né? Então, quando você vai lá e se lava, isso também retira certos ecos psíquicos ou certas pendências do dia. Você meio que se limpa mesmo. E lá você larga aquelas merda todas e depois vai dormir. Eles sempre falam isso, né? Nunca se deite sem se lavar. Não, isso eles têm toda a razão. E no Brasil é um costume que veio dos índios, né? Os índios ensinaram os europeus a se lavar e tomar banho toda hora. Mas então... o cara tinha um rio ali do lado. O europeu, o rio dele era de merda. Em 1500 já era tudo fodido já na Europa. Mas isso é uma coisa boa que o brasileiro tem e que nós devemos à nossa matriz indígena. Sim, é verdade. É verdade. Falando em índio, essas divindades que eles cultuavam quando nós chegamos aqui, Paulo, era o diabo? São falsas religiões, só que... Eu sei, mas a entidade que aparecia, não sei se aparecia lá, uma cara no céu, sei lá, mas as entidades que se manifestavam ali pra ele eram simplesmente o que eles falam, entidades da natureza, elementais do não sei o que lá, ou do Deus não sei o que. Na sua opinião, isso é tudo o diabo? O diabo fingindo que ser uma outra coisa. Idolatria. O diabo se manifesta pros povos pagãos. E todos os... O que todos os pagãos pelo mundo, né? Porque o paganismo teve, né? Aqui na América do Sul, no norte da Europa, os germânicos, não sei o quê. Enfim. O que todos têm em comum é sacrifício de criança. E é uma coisa que a modernidade tenta trazer com o abortismo. O abortismo é o seguinte. Quando Roma invadiu Cartago, Cartago cultuava o demônio Baal. Uhum. Por isso que o maior general de Cartago é Aníbal, né? Aníbal significa aquele que glorifica Baal. Então os cartagineses tinham esse culto satânico. Quando Roma invade Cartago, significa, ainda que Roma fosse pagã, existem vários tipos de paganismo. Alguns paganismos são simplesmente a ignorância dos povos que não tiveram a revelação divina nem acesso aos evangelhos, e outros são manifestações demoníacas diretas. Então, sei lá, o índio que adorava o grande jacaré, ele tá na ignorância. Mas esse grande jacaré poderia ser um demônio disfarçado. Pode ser um demônio disfarçado. Entendi. Mas existem ali vários desvios de ignorância dos povos indígenas que, uma vez evangelizados, largam isso. Agora, para alguns povos, o demônio se manifesta de um jeito mais direto. Então, para Cartago, o demônio se manifestou diretamente no culto a Baal. E mesmo assim cultuaram ele. E Baal é um demônio. Um demônio mesmo, que tá no inferno. Tá. Então, sei lá, o índio... O Baal é o quê? É um dos maiores, dos mais poderosos? Dos mais treta que tem. Entendi. É um demônio que, assim como o Moloch, fazem sacrifício de criança pra ele. Cara, o que você acha de certos fenômenos na internet, assim? Aquele Jean-Val Elan. Você já viu esse cara? Não. É um sujeito que... Ele é agnóstico, basicamente. Ele fala que Javé é uma entidade meio má, meio cruel, e que os anjos, o São Miguel Arcanjo, por exemplo, na verdade são meio criaturas meio sem emoções, meio robotizadas, que somente seguem cegamente as vontades de Javé. Não é uma criatura boa, não é uma criatura pura. Eu não tenho muita paciência com esses caras, não. Eu sei, mas olha só, isso é um movimento que tá crescendo muito, cara. Você tem acompanhado isso? Tudo é gnose, tem uma página de meme com 1 milhão de seguidores falando de não sei o que lá de gnose. O negócio se espalhou de um jeito absurdo. Então, você imagina como é que estaria o mundo hoje se não fosse a Santa Inquisição, né? É uma merda. E ainda eles reclamam da Inquisição ainda. É claro que reclamam. Estaria pior se não fosse. Se não fosse a Santa Inquisição, o mundo já teria acabado já. E quando é que nós vamos fazer a próxima? Aliás... Quando é que vai vir? Eu tô pronto. Aliás, Deus revelou, se não me engano, foi a São Domingos de Gusmão, que o mundo ia acabar. E o apocalipse ia acontecer na Idade Média mesmo. Mas por intercessão dos santos foi adiado. Olha só. Voltando àquele nosso primeiro assunto. Agora, imagina, você falar que o anjo é uma criatura robotizada, é exatamente o contrário. Ele não tem emoções, que ele é só um repetidor do verbo, entendeu?
repetidor de uma ordem. Ele é tipo uma máquina que fica fazendo a É mesma função. É uma interpretação deturpada da angelologia. Porque angelologia de verdade é São Tomás de Aquino. Ele é o doutor angélico. O que ele fala? Ele fala que os anjos, eles têm inteligência e vontade. Eles não são como nós, que uma vez que nós temos a carne, nós acabamos muito contaminados pelas concupiscências corpóreas, né? Certo. Então, uma das formas do homem se equilibrar é através dos sentimentos. Porque como nós temos um intelecto limitadíssimo pela própria interface física do cérebro, que é limitado, como as nossas vontades também são extremamente deturpadas pelas paixões do corpo, então o que Deus deu ao homem para equilibrar tudo? Os sentimentos. O homem tem então a capacidade de ter essas emoções e sentimentos. O anjo não precisa delas. Porque o anjo tem uma inteligência e uma vontade muito melhor que as nossas, sem a contaminação do corpo pecaminoso. Uhum. Mas o fato do anjo não ter essa parte da alma que são os sentimentos não os torna uma criaturas frias e robóticas. Entendi. Significa que ele ama a verdade com toda a força do seu intelecto, da sua vontade. Então é muito pelo contrário. Ele é uma criatura muito melhor do que a gente. Sim. Entendi. Nós precisamos de sentimentos porque nós somos decaídos. Eles não precisam. O intelecto e a vontade deles já é afiado o suficiente. Essa rejeição à matéria, se por um lado tem um grande apego com a matéria na modernidade, dos ateus e tudo mais, existe também recentemente uma rejeição à matéria que é essa gnose e tudo mais. É isso que eu critico no 38. Você acha ele materialista? Não, eu acho ele eu acho que ele até é desapegado demais. Quando ele fala que ele deixaria a filha dele lá porque morrer é lucro, ele está esquecendo que a vida terrena também é querida por Deus. A justiça terrena também é querida por Deus. Não é só uma questão de desapegar completamente de tudo e morrer. E deixa o mal vencer e foda-se. Não é assim. Por isso que você acha que os cristão, aceleracionistas estão errados? Muito errados. A função do cristão não é desprezar a matéria. A função do cristão é ordenar a matéria a Deus. É a catedral gótica. E se não, olha, foda-se, não vamos fazer catedral, vamos viver aqui esperando o apocalipse comendo planta. Não. Os cristãos mesmo, na Idade Média, construíram catedrais usando trabalho material, pedra. E o que eles fizeram? Eles ordenaram a matéria, eles transformaram a pedra em uma catedral maravilhosa. Arquitetura. Exato. Não é para desprezar a vida na Terra. Então, até porque se Deus nos deu o intelecto, a gente usar ele para criar arquitetura é um bom uso desse intelecto. Claro. É uma maneira de honrar a Deus, né? E senão não existiria a polícia. O 38 é uma polícia. Ele tem que entender isso. Então tudo bem os bandidos tomarem conta da sociedade porque mataram os inocentes porque morrer é lucro. Não. A sociedade é justamente tem a polícia porque nós temos que proteger a vida do inocente. Certo.